Olá a todos, bem-vindos a mais um A Conversa Com, do nosso canal de YouTube Discos World, associado ao nosso grupo de Facebook Discos World. Hoje vamos até ao outro lado do oceano, mais propriamente ao Brasil, conhecer Diego Zaccaro, um aquarofilista com muitos anos de experiência nos discos e que passaremos agora já a conhecê-lo. Olá Diego, tudo bem? Tudo bem, Fábio. E aí, como é que tá em Portugal? Vai-se andando, estamos aqui a tentar sobreviver ao Covid, né? Por todo o mundo. Infelizmente, né? Uma pandemia bem cruel, né? Que a gente está passando. Para além dos problemas de saúde que causam, ainda causam problemas para quem quer viajar. Eu estou desejoso de ir ao Brasil e não consigo. A pandemia não Tá bem deixa. complicado. Mas vai melhorar, né? Tô torcendo para isso. E a Sim, cirurgia, teve bem? a cirurgia correu mais ou menos. Vamos lá ver como é que isto agora, a recuperação, como é que corre. Mas não está fácil, não. Vai Olha, melhorar, se Deus quiser. Diego, fala-nos um pouco de ti, para quem não te conhece. Há quanto tempo é que estás na aquarofilia e, em especial, com os discos, né? Fábio, eu tô aí desde os 13 para 14 anos, né? Com aquarismo. Com 17 comecei com os acara alto, né? A tirar cria, aprender. Sempre foi em intenção de tirar cria, desde moleque. E com 19 me ingressei nos discos e daí para frente comecei o hobby e sempre visando em tirar cria. E fui me especializando, aprendendo até chegar onde que eu cheguei hoje, Ok, profissionalmente. diz-me uma coisa, tu quando falas a cara altos, é altuns mesmo ou é escalares? Não, os escalares, Ok, né? escalares. Ok. Alto eu tenho hoje. Hoje em dia tu tens altuns também, não tens? Eu tenho altos. Ok. Mas não para criação, tá? Só para hobby. Só para hobby, ok. É. Tu nesse aquário que tens atrás de ti de discos, não juntas altuns, porquê? Porque não combina os dois peixes, né? O alto é muito agressivo, deixa muito peixe acuado e aí não dá certo. Já tentei, tá? Ok. Mas não fica legal. Porque, por exemplo, nós já deves ter assistido a alguns já a conversas nossos, o, quem foi? O Manolo Sanches, de Espanha, ele tem escalares com discos e discos que são completamente compatíveis. E o Gus Guerrero também está neste momento a experimentar e está com sucesso. Os discos com os Altuns juntos e tem corrido bem. Eu tinha feito um biotopo aqui com os Altons e os Red Blueface, né? Sim, Red Blueface não, Hack ou Blueface. sim, aquele fez. Só que, como é um aquário que quase eu não acompanho, só alimento e tal, eu estava vendo que os Hack começaram a ficar muito aquados. E aí eu coloquei uma câmera para filmar e vi que os Alton começaram a se rebelar. Mas até então eles eram bem unidos. Ok, Aí eu tive que tirar os Alton daqui e coloquei em outro aquário só eles. ok. Olha, diz-me uma coisa, Diego. Tu falaste-nos que como é que começaste e que hoje em dia és profissional. Como é que te tornaste profissional desta área e já agora como é que se chama a tua empresa, digamos assim? Hoje minha empresa chama Brasil Disco, mas todo mundo me conhece como Diego Zacro, né? Sim. E faz 6 anos que eu estou vindo aí nessa... De 5 a 6 anos que eu estou vindo profissionalmente, né? Em paralelo com outro emprego e de 3 anos para cá, profissional só vivendo disso. Ok. Diz-me uma coisa, a tua empresa é em tua casa, a tua estufa? É em minha casa, é em minha casa. Eu tinha um outro lugar, só que com a pandemia, aluguel, isso, aquilo, e tinha um problema muito grande de água lá. E era uma água muito quente que chegava, porque aqui na região tem água termal, Ok. e para a gente resfriar a água, e uma água muito dura, a gente sofria muito. Então, veio a pandemia, a gente já estava desfazendo o local, já tinha pedido o prédio, e aí eu resolvi vir para casa porque a água era perfeita aqui. E Ok. trouxe tudo para casa. Diz-me outra coisa, tu disseste que a tua estufa é em casa, certo? Sim, Ok. E fazes agora neste momento só fazes isso profissionalmente, é só isto mesmo? só isso profissionalmente. Ok, então, Diego, diz-me uma coisa, de que zona do Brasil é que tu és? Eu sou do estado de São Paulo, no interior de São Paulo.
Ok. Zona Sudeste, né? Fico no meio do país. Fala-nos um pouco da tua estufa. Quantos aquários é que tens na tua estufa? Quantos discos, em média? Quando tens isso no máximo pico de cheio, quantos discos é que tens e quantos casais tens a criar? Até um tempo atrás, antes do meu aperto, eu estava com 14 casais, tá? Ok. E eu cheguei a criar 3.000 peixes aqui, no meu ápice da criação. Hoje eu tô com 1.000. Ok. E quantos aquários é que tens e quantos litros de água, mais ou menos? Deixa eu pegar a colinha aqui que eu não lembro. É porque eu aumentei agora recentemente. Então, hoje, Ok. lá na onde que é o meu... Vamos falar assim, onde estão meus casais hoje? Hoje eu tenho 24 aquários lá, tá? E tenho mais 40 aquários que eu montei recentemente. Porque eu não estava conseguindo... Estava produzindo muito. E aí já era uma intenção de montar uma outra parte aqui em casa. E devido à pandemia, deu um freio, né? Tive umas percas. E aí, mas está funcionando, só desabilitei porque frio, energia, e eu não tinha peixe suficiente para pôr lá dentro. Ok. Olha, em que parâmetros é que mantens os teus discos e qual é a alimentação que lhes ofereces? Hoje eu mantenho meu pH entre 6,8 a 7,2, tá? Tanto para filhote quanto para casal. E alimentação de casal é papa e seco, né? Vários tipos de alimentação seca. Vou revezando ao dia. E nos filhotes, até o 4º mês de vida, é só patê, só papinha. Ok. Olha, para quem já te conhece, como é o meu caso, sabe que tu sofres um pouco com a água, né? Muito. Como é que tu preparas a água dos teus aquários? Então, aqui é o seguinte, Fábio, eu levanto às 4 da manhã e vou manobrar água, né? Por quê? Porque eu não tenho um reservatório tão grande, eu não consigo colocar um reservatório para armazenar toda a minha água. Então, eu tenho que ficar bombeando água para outras caixas, né? Sim. E aí, ali eu já começo a verificar pH, né? pH, dureza, salinidade, TDS. Por que que eu recebo água de 8 poços diferentes? Então, vem 8 águas diferentes. Isso hoje, tá? Não era assim até o começo do ano passado. A cidade cresceu muito, começou a ter que fazer muito poço porque estava com muita falta de água, e daí para frente eu comecei a ter muito problema com água. Então, assim, eu estudei água demais para poder eu conseguir fazer o que eu consigo hoje. Hoje praticamente eu fico muito mais tempo adequando a água, porque vem água no pH 10, vem água dura, vem água quente, vem água mole, vem água com TDS a 15, né? E aí eu passo toda pela minha filtragem, e aí depois encho os meus reservatórios e começo a ozonizar isso. Porque eu não sei ainda, não consegui descobrir, tem alguma coisa na água que está me levando peixe. E recentemente eu tive que investir num ozônio de tratamento de água, né, para poder eu parar com esses problemas. Ok. Então, graças a Deus, agora eu estou com a estufa rodando a 100%, com água perfeita. Conseguimos ajeitar a água com o ozônio, mas eu tenho essa manobra muito grande com água. Eu verifico a água o dia inteiro, porque enquanto eu estou usando água, já está fazendo água para mim. Então, eu uso uma remessa de água, uso outra remessa de água, vou medindo, vou adequando, e chegando a temperatura, para poder mandar para dentro da estufa nas minhas trocas de água. Fala-nos um pouco desse sistema do ozónio, porque nem todas as pessoas conhecem, nem todas as pessoas utilizam, não é? Sim. Por eu ter um motivo que eu não consigo hoje saber o que é, Sim. e aí eu tenho que fazer um laudo de 8 pulsos, desminuciar a água, isso sai caro. Então, assim, eu conversei com uma empresa que faz tratamento de água em afluentes de rio, profissional, né, na área, Sim. e conversando com eles, a gente decidiu que para X litro de água eu vou usar um ozônio de X tanto, né? E aí eu começo a ozonizar minha água, eu trabalho 24 horas ozonizando minha água. Quanto mais tempo eu atuar com o ozônio, mais minha água limpa, mais minha água vai ficando melhor para mim. Quando dá meia hora antes, eu começar a fazer minhas TPAs, aí eu paro minha ozonização, começo a movimentar toda a minha água para poder sair o ozônio e eu mandar para dentro dos aquários. Ok. E foi uma mil maravilha, porque é difícil da gente descobrir. Eu estou passando por uma fase de pandemia, teve perca, isso, aquilo, muito medicamento.
e sem venda, né? Tá tudo parado o mercado. Então, o que deu para mim fazer hoje é isso. Preciso de um equipamento, uma controladora ORP voltada para tratamento de água, para poder eu ter a certeza que X coisa não tem, X isso não tem, né? Para a gente ter a certeza. Mas, enquanto isso, hoje o meu ozônio é para 24 mil litros d'água, né? Então, a gente trata 7 mil litros hoje e fica rodando 24 horas. Só paro para poder fazer as TPAs. Ok. Diego, fala-nos um pouco. Bem, já vimos que tu não é fácil o teu dia a dia. Não, é bem puxado, bem levas podemos dizer mesmo que tu levas, se calhar, mais tempo, ou levas de certeza mais tempo a preparar a água do que em tudo o resto, né? Em todo o resto, justamente. Olha, então, mas fala-me um pouco de como é que são as tuas rotinas no dia a dia. Como é que é a parte da alimentação, dos TPAs, etc. Sim, hoje acordo às 4, faço meus trâmites de água. Às 8 eu tiro um cochilo, porque ninguém é de ferro, toma muito tempo aqui. Claro. Às 11 eu abro a estufa. Meio-dia eu começo a alimentar com papinha, tá? E primeiro faço sifonagem. Eu mantenho sifonagem sempre no meu sistema. Levanto, sifono, papa, sifono, e assim vai sendo o dia todo, tá? E nesse meio tempo, a gente, dependendo da quantidade de filhote, do jeito que tem, a gente tem que intervir com uma troca de água devido à quantidade de alimentação, né? Eu alimento muito para crescer rápido e muita troca de água. Porque eu não tenho nenhum sistema de filtragem, é só esponja. Okay. É uma filtragem mecânica, né? De toda semana eu tiro para esterilizar todos os meus equipamentos. Cada equipamento é individual, né? Não tem nada, não misturo nada com nada, para evitar doença, evitar isso, evitar aquilo, né? E chega no final da noite, quando dá 5 horas da tarde ali, eu começo a esvaziar aquário, né? Esvaziar aquário, quando dá 7 horas da noite, eu começo a voltar às águas. Okay. Né? Final, mais ou menos 11 horas, eu estou finalizando. E aí eu vou começar a fazer água de novo, e e vou dormir ali pela 1 hora da manhã. Diz-me uma coisa, qual é a porcentagem de TPA, de troca de água? 90%. 90%? Às vezes eu tenho que trocar 2 vezes 90%, dependendo da quantidade de filhote que eu tenho e da forma que eu estou tratando, alimentando. E nesse teu aquário que tu tens aí atrás, qual é o sistema? Sim. O sistema meu hoje aqui, eu tenho uma filtragem de SAMP, okay. Né? Ultimamente, há uns tempos atrás, eu estou reparando que a esponja anda fazendo um trabalho melhor do que as cerâmicas, né? E aí, por facilitar uma manutenção nesse SAMP, porque eu dou manutenção no meu SAMP de 2 em 2 meses, tá? Ok. Por que eu faço isso? Eu tive um problema com uma bactéria aqui, e daí para frente eu comecei a me poupar mais nesse sentido de limpeza, né? Vamos me adequar mais nesse sentido de limpeza. E veio o resultado que veio de uma má limpeza, né? Vamos dizer assim, porque a gente está acostumado, Fábio, a pegar a cerâmica, enxaguar ali, mal ou menos ali na água do aquário, mal se passa debaixo de uma água e volta ela para o lugar. E tá bom, né? sim. Tá bom. E como surgiu uma bactéria, tem o nome da bactéria aqui, Fábio, mas é difícil de falar. Depois, se você quiser até pôr um... Eu sou ruim para falar esses nomes técnicos. Vou tentando achar ela aqui, Fábio, estou meio perdido. Mas diz-me uma coisa, quando tu vais procurando, e como é que é o TPA desse aquário? Esse aquário aqui, eu faço TPA de 3 em 3 dias, porque eu tenho uma quantidade de peixe muito grande, tá? Para ajudar o meu SAMP. Meu SAMP é lateral, tem 32 litros só. Ok. Tá? E todo dia eu sifono ele. Eu tenho um sistema aqui que eu desenvolvi que vai empurrando a sujeira tudo pro rumo do SAMP. Meu SAMP captura a água de baixo para cima e junta todo dia um pouquinho no cantinho. Eu vou lá e sifona só aquele bocadinho. Ok. Todo dia. E automaticamente minha água já repõe, porque eu tenho um tanque aqui de baixo. Ok. Isso é muito bom. Diz-me uma coisa, e o TPA de 3 em 3 dias, qual é a porcentagem? Faço de 30% a 40%, tá? Ok. Não faço muito mais do que isso, não.
no meu principal. Ok. Isso quando tem muito peixe, tá, Fábio? Quando não tem sim. muito peixe, tá? Nesse aquário de 3 atrás de ti, neste momento tens quantos discos? Tens noção? Fábio, eu acho que está em torno de 36, eu acho. E não contei. Qual é o tamanho do aquário? 2 metros 50. Ok, é grande também. Olha, enquanto não encontras aí o nome da bactéria, diz-me uma coisa, vou-te fazer uma pergunta sobre doenças. Quais as principais doenças que já tiveste nos discos? Como é que nós nos podemos precaver caso apareçam e qual é a melhor forma de atuar? Já agora, como é que se diagnostica uma doença num peixe, na tua opinião? Então, ó, vamos lá, vamos começar com as principais doenças aí que eu acho que todo aquarista vai passar e vai sofrer com isso. Tá? Todo robista. Odínio. Eu acho que é uma das piores doenças e é uma que leva aquário muito rápido. Odínio e costia. Se puderes especificar o que é, ou seja, falar do odínio, mas o que é que faz no peixe? Excelente. Sim, vou falar. Okay. Vou falar. Então aí a gente tem a odinose. O que é a odinose? Por que acontece a odinose? A odinose acontece por duas situações, né? Oscilação de temperatura e estresse em peixe. Tá? Não tem como a gente viver de fora de um parasita desse. Até hoje eu tentei descobrir, não tem como viver fora, convive com o peixe. Então, quando acontece a oscilação de temperatura, sobe, desce, isso num tempo muito curto, vai acontecer de trazer uma odinose. E o estresse de uma viagem, o estresse de você pegar um peixe e manusear ele errado, mas se acontece por uma viagem, que aí a gente se diz como um ataque bacteriano, né? E aí pode vir junto também uma costia, né? Pode vir junto uma columnares, aí vai virando um bolo de tudo e é onde que a gente sai perdendo peixe muito rápido. E o que é que se vê no peixe? Como é que o peixe fica? O que a gente vê no peixe? O peixe fica extremamente ofegante, perde equilíbrio, perde apetite, muca, né? Cria bolha no muco, senta o muco, esbranquiceia o muco, chega a furar o muco em certas situações, dependendo da evolução da doença, e se acontoa todo, fica todo escuro e todo mundo acantoado no mesmo lugar. Com falta de equilíbrio e falta de apetite. Uma doença extremamente rápida e não vou falar dosagens, mas a gente tem mais ou menos um sulfato de cobre para a gente poder fazer isso, ou até mesmo um formol e com a ajuda aí de ácido cítrico, tá? Ou uma biologia, se você tiver um acelerador biológico e trabalhar com o sulfato de cobre junto com o acelerador biológico, você vai ter bastante sucesso, tá? Sulfato de cobre eu acho que é indicado, eu acho que todo aquarista é indicado ter um teste de cobre, porque a gente tem que manter um cobre na água de 2 ppm para a gente poder fazer as coisas acontecerem, né? Nem mais, nem menos. Se for mais, é perigoso matar o peixe e a gente acaba perdendo. É uma doença que não... é muito difícil uma pessoa não perder peixe com odínio, até eu, porque depende muito do peixe, da toxicidade, do que tem na água, do que não tem na água, que tipo de minerais que tem na água, qual a temperatura que isso está trabalhando, porque o sulfato de cobre em temperatura alta é mais tóxico, e aí a gente tem que ter um teste de cobre. Eu acho muito interessante a pessoa ter um teste de cobre para manter os seus 2 ppm de cobre na água. E assim você pode evitar uma troca de água brusca para remedicar, né? E acompanhar muito também os parâmetros da água, porque nessa hora o peixe está soltando tanta mucosa, está soltando tanto CO2, está apodrecendo tão rápido essa mucosa do peixe que começa a gerar muita amônia e nitrito. E aí a gente não tem como fazer nada em relação a pôr algum tipo de mídia para poder tirar isso, porque tem um remédio. Então, se a gente usa algum tipo de condicionador para poder entrar com água, tira o sulfato de cobre. Se a gente usa carvão, tira o sulfato de cobre. Aí a gente acaba não arrumando peixe, não sarando peixe. Então, o necessário é uma troca de água e monitorar esses parâmetros de amônia e nitrito que dá no aquário quando isso acontece. Aí depois a gente tem uma bactéria muito comum, que é difícil até dar em peixe disco, mas ultimamente andou aparecendo bastante,
que é a columnares, que é bem dizer os mesmos sintomas de uma odinose, só que confunde muito, porque ela é de dentro para fora. Então, a gente não pode entrar com um remédio externo, e sim interno, né? A gente vai ter que fazer um bactericida nesse peixe e traz as mesmas situações do odínio. Aí muita gente se confunde de achar que é odinose e entra com sulfato de cobre. O peixe está sufocado, porque a bactéria causa esse sufocamento, e aí acaba matando o peixe e não tratando o peixe porque está pensando que é odínio. Então, antes de observar bem antes, para saber se é odínio ou columnares, o que acontece com o columnares? Dá 2 dias, o peixe começa a esbranquiçar a boca, os olhos começam a dar uma pequena saltada, rói muito rápido a barbatana, tá? É quase prima aí, vamos falar do Popeye que a gente conhece da vida. Sim, sim. Mas o Popeye não traz esse ofegamento, mas fica com a boca bem branca, às vezes incha, né? Os olhos começam a saltar e as barbatanas se quebram muito rápido. E aí é um sintoma que não é odínio, e sim columnares, porque odinose não quebra a barbatana. Diego, diz-me uma coisa. Sim. Tu não me falaste ainda de parasitas intestinais. Vou chegar lá. Não, pensava que não tinha, não era comum aí, mas é comum. Essas três doenças são as doenças mais rápidas, vamos falar assim, que vai acontecer e vai matar. Né? E aí depois a gente vem numa doença que robista tem muito, acontece muito, que é a constipação. Se o cara não agir tão rápido, dependendo da situação, o peixe come uma ração de má qualidade ou come até demais e não consegue defecar ou cria gases dentro do peixe, o peixe não consegue soltar. Se a gente não entra com sal de Epsom na hora, assim que diagnosticado, é bem provável que o peixe no outro dia não aguente e morre de estresse. Então, a gente perde o peixe constipado. Tá? Então, é uma doença que muito robista, quando está começando, tem esse problema. Como identificar isso? O peixe começa a nadar de cabeça para baixo, se treme, né? Fica ofegante, faz umas dancinhas meio esquisitas, né? E sempre cabeça para baixo. Isso quer dizer que o peixe está constipado, ou com gases, ou com fezes. Né? É uma das doencinhas aí chatinha, não é nem doença, né? É uma constipação que mata peixe rápido, se marcar vai de um dia. Uma outra doença também que é muito chata, que também muito se dá errado por robista fazer de uma forma errada, é que quando vai limpar vidro, vai sifonar aquário, vai fazer uma limpeza, levantar aquela névoa de sujeira, né? Aquilo se traz muito columnares, aquilo se traz muito Popeye e aquilo se traz muito bexiga natatória. Uma doencinha também que é muito difícil de se tratar, não é fácil. Quando tem 3 formas da bexiga natatória infeccionar, né? Tem uma forma que ela cola, ela murcha e o peixe deita, né? Senta, não consegue nadar, fica se esforçando demais. Sim. Quando infla apenas de um lado e a outra cola, o peixe vai ficar do lado, e quando se infla totalmente. No meu ponto de vista, a que cola é a mais chata de cuidar, requer um tempo muito grande, uma dedicação muito grande do aquarista. Tem que separar o peixe, tem que entrar com uma fisioterapia, tem que entrar com bactericida, um pouquinho de sal de Epsom, para poder estimular, fazer essa fisioterapia. O que é a fisioterapia? Baixa a coluna d'água, meia hora, 1 hora, volta a coluna d'água. Isso estimula o peixe a fazer com que a bexiga natatória funcione. Né? Então, eu acho que a colada é a mais difícil de se tratar. E quando o peixe voltar dessa situação, nunca pegar o peixe naquele dia que ele voltou, naquela hora, e bum, dentro do aquário. Nunca fazer isso, porque o cara vai ser atacado, vai ser isso, vai ser aquilo, vai estressar, cola de novo. A mesma coisa serve para o estresse. O que tu estavas a falar é muito interessante, porque existe muito a ideia de que um disco como bexiga natatória não tem cura. Tem cura, mas vai dedicação, tá? Não é fácil. Não é fácil.
Muito se acontece por um estresse, tá? Sim. Também acontece por viagem. Por exemplo, você manda o peixe para embalar e avião, gravidade baixa, pressão atmosférica e tal. Chegou aqui, o aquarista pega o peixe, de vez de fazer uma quarentena, ou num hospital, blá, 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 pega o peixe, pluf. O peixe está numa condição baixíssima de coluna d'água, numa condição de estresse, numa condição de baixa pressão, e aí acontece do peixe chegar aqui e deitar. Okay. É a bexiga natatória dele? Pode ser que não. Pode ser o estresse. Pode ser que sim. Entendeu? Aí você tem que baixar o nível da coluna d'água, esperar esse peixe levantar sozinho e aumentar o nível da coluna d'água. Não é um ataque de bexiga, mas fez com que a bexiga se prendesse. E se deixar desse jeito, é bem provável que a bexiga ataque, infeccione, e aí leva o peixe embora. Aí vai ter que fazer todo o trato e aí fica difícil de tratar. É uma dedicação essa doença. É muito triste. Sim. Eu tive peixes de 8 meses aqui, eu batalhando em cima de peixe, de um peixe muito produtor meu. Ele se estressou com os filhotes e eu demorei a ver e acabou acontecendo pela última vez isso. Depois não aconteceu mais. Acabou acontecendo dele ter problema de bexiga natatória e eu fiquei 8 meses levantando o peixe. Consegui. Hoje o peixe continua sendo meu reprodutor, mas foi 8 meses de trabalho. Não é fácil, não. Aí depois a gente vai falar um pouquinho de umas... Essas são as doenças que mais são chatas, de um tempo curto de você ter que agir, atuar para não perder o peixe. Né? São as 4 doenças que eu acho mais chata que tem. Okay. Aí depois a gente vem com o protozoário, né? Que envolve verme interno, verme externo, flagelado, né? Sim, flagelado. Que se dá também pela má qualidade de água. Nós aqui em Portugal, neste momento, Diego, temos tido muitos casos de eczamita e flagelados de uma forma geral. Muitos casos. Principalmente com discos asiáticos. Sim, interessante, bom saber. Sim. Bom, o que acontece muito, né? Eu acho que é importante uma quarentena, tem que fazer quarentena de todos os peixes que for entrar dentro do seu sistema, a partir da hora que você começou a optar por ter peixes limpos e fazer o correto. Sim, claro. Mas falando em protozoário, falando em verme, falando em flagelo e em BNC, são umas doenças que você consegue identificar, consegue ter um tempo para poder trabalhar nesse peixe e a gente consegue limpar esse peixe. Pode ser que demore um pouco mais, pode ser que demore um pouco menos. Não é uma receita, você vai fazer 3 aplicações disso e o peixe vai voltar. Não, não é assim. Né? Então, a gente trabalha para limpar. Eu acho essencial todo o peixe que a gente trazer para dentro do aquário nosso, para a gente trazer para o nosso hobby. A pessoa tem que pôr isso na cabeça, que a gente tem que limpar. Ah, mas a gente vai limpar imediatamente? Não. Vamos observar, chegou o peixe, vamos pôr ele na quarentena, vamos dar 3 dias para ele dar uma descansada, desestressar e ver o que a gente vai começar a fazer. Então, eu acho que eu estou vendo muitos erros, isso é uma forma minha, não é uma forma de outro. É o que eu acho que dá certo e que eu sempre tive sucesso. O pessoal, quando vai pegar um peixe, eles pensam que pôr ali e já entrar com medicamento. Não, o peixe passou por um estresse de viagem, passou por um estresse de embalagem, está jejuado, dependendo do criador ou do lojista, vai jejuar o peixe para mandar para viajar. O cara faz uma aclimatação completamente errada, né? Ele não procura perguntar qual o pH que o peixe está vindo, né? As informações básicas, né? Chega, já abre o peixe, quer aclimatar e aqui dentro. Isso é errado. Isso é errado, não. E vamos lá na quarentena. Água na quarentena do seu aquário, porque é onde que o peixe vai entrar. Ele não vai entrar em água limpa. A água limpa não vai mostrar nada para você. Então, você vai pôr água do teu aquário. Eu acho que a gente está até falando já de quarentena, né? Água de aquário. Você aclimata o peixe. Como que é a minha aclimatação? Como eu indico fazer uma aclimatação, Fábio? Eu acho assim. O peixe chegou. Nunca pegar o saco que o peixe veio e pôr lá dentro do teu aquário, dentro da quarentena. Deixa no isopor. Pega a água da tua quarentena
começa a aclimatar a temperatura ali, dentro do isopor. O isopor, Começa a água ali. o que é o isopor? O que vocês chamam de isopor? A caixa que a gente... Xerovite. Uma caixa térmica. Sim, sim. Coloca a água ali, sem abrir o saco. Ah, ok. Sem abrir o saco. Coloca a água ali e começa a conferir a temperatura. Chegou a temperatura? Beleza. Você sabe o pH que esse peixe veio, que eu acho que é de extrema importância. Quem está vendendo, passar isso para o robista, sabe o pH que está chegando? Você adequa o teu pH. Isso, lógico, que por exemplo, sai um peixe daqui da estufa e fala, ó, tá indo no pH X, viu? Beleza? Então, deixa seu aquário pronto para chegar no pH X. Deixa no pH que eu estou te mandando. O peixe chegou, tá com o pH ideal. O criador fala, ó, ou o lojista fala, ó, pH X. Você deixa seu pH X, adequa a temperatura, abre o saco, pega o peixe, joga dentro da água. Tranquilo. Recomendo eu que nesse dia pega uma folha de papel, tampa o ambiente que ele está. Porque ele está estressado, está cansado, né? Vai se assustar mais ali dentro daquele ambiente. É tudo novo para ele de novo. Okay. Então, e o peixe consegue ver a gente. O disco consegue ver a gente. Então, consegue ver toda a rotina do ambiente. Tampa, deixa uma fresta só, um espaço. Quando você perceber, né, tá tudo pronto, fez isso, quando você perceber que o peixe começou a vir nessa fresta, nessa abertura que você deixou, na procura, o peixe começou a se interessar o que está acontecendo aqui fora do ambiente. Ele começa a se acostumar. E aí, na hora que você vê que esse peixe só está ficando na parte de fora do tampado, né? E ele, quando você chega, ele corre para dentro, quando você sai, ele volta. E depois que começou essa rotina dele só ficar aqui, mesmo quando você chega, ele perdeu o medo até de você. Okay. Não vai dar mais problema. Arranca a folha, deixa o peixe ver o ambiente. E aí, nisso, você vai observando se o peixe está comendo, como que ele está cagando, de que forma que está acontecendo. Troca de água todo dia, a água do teu sistema, lá dentro da quarentena, repõe água no sistema. Por que isso, Fábio? Sim. Dentro do teu sistema, existe todo um ecossistema que seus peixes estão equilibrados nele. Está tudo equilibrado. Então, tudo que tem nesse ecossistema, se você carrega essa água para a quarentena, seu peixe vai trazer problema se sua água tiver de uma situação e ele começar a aparecer ter problema. Né? Aparecer uma bactéria, ou aparecer até mesmo uma fezes branca, ou até mesmo começar a ficar muito ofegante, você vai entender que na tua água aquele peixe está tendo uma reação. E se você tiver que entrar com tratamento, né, você vai entrar ali, já atuando com a tua água. Okay. Isso a gente está falando de limpeza bem geral, tá? Não estamos falando de limpeza de guela, né? Feito isso, você verifica como é que estão as condições do peixe, se o peixe está comendo legal, se ele está fazendo fezes legal. Interessante fazer um metronidazol? Interessante. Pode fazer, mas nunca no primeiro dia, nunca no segundo dia, nunca no terceiro dia. Deixa o peixe ficar bem. Não apareceu nenhum tipo de doença ali, usando a água do teu sistema. Eu recomendo pegar um peixe e pôr lá junto. Por quê? Porque se esse peixe que veio está com uma bactéria, está com alguma enfermidade, alguma coisa que está trazendo de outro lugar, o seu peixe vai pegar. Certo? E aí, o que acontece? Você vai saber o que você vai ter que fazer porque esse peixe está entrando no teu sistema. E se adoecer, vai adoecer só um do teu sistema. Não vai adoecer o sistema inteiro. Porque pode ser que o peixe está trazendo uma quantidade de ovo de odínio muito grande. Você não sabe o que aconteceu nesse peixe. Exatamente. Aí, dentro de 15 dias, o odínio que está lá no peixe, aí seu aquário vai embora. Né? E fica o peixe que veio da odinose. Tudo bem. Né, dentro do aquário. É mais ou menos isso. Essas são as doenças bem
significativa. Diz uma Vamos coisa. falar um pouquinho de buraco na cabeça. Você falou aí já a primeira, segunda, terceira entrevista que eu vejo você falando sobre isso. Porque aqui em Portugal, neste momento, estamos com... quer dizer, existem muitos casos, eu também cheguei a ter, de examita, né? O buraco na cabeça. Diz-me só uma coisa antes de falarmos do examita. Para uma limpeza de discos em termos externos, tu, neste caso, utilizas pergamato de potássio ou não? Utilizo, eu recomendo, acho muito interessante, gosto de trabalhar com pergamato de potássio em banho longo, tá? Não banho rápido. Ok. Fica olhando. Quando chega um disco novo, tu fazes-lhe uma limpeza com pergamato de potássio, por exemplo? Sim, mas não faço no mesmo dia, né? Aquilo que a gente falou. Sim, claro. Depois faço essa limpeza. Procuro fazer essa limpeza. Mas aí é aí que está uma jogada muito interessante. Por exemplo, os meus filhotes saem daqui extremamente limpos. Não vai estar nem lactologidos. Tá? Okay. Eu rejo para isso. E aí você vai chegar com esse peixe limpo lá e sua água está cheia de parasita. Pode ser que ele comece a ter problema de guelra. Aí já é um indicativo, né, que você tem que atuar no seu aquário também. E é um parasita que é muito difícil de limpar. É muito difícil. Principalmente em sistema montado. Né? É muito complicado, ele é muito rápido, ele é muito ágil, desova muito, em grande quantidade, tem tempo livre de nadar. Até eu, vou te ser sincero, particularmente, eu acho o bicho mais difícil de eu limpar. Okay. Tá? Então, é um negócio muito complicado. Um pragmatozinho de potássio não chega no aquário principal? Eu já fiz muito pergamanato de potássio no meu aquário principal. Tá? Não recomendo, porque a oxidação é muito rápida. É muito rápida. Okay. Aí é onde que a gente entra numa situação da seguinte forma. Vamos tirar um tempo. Vamos limpar o nosso SAMP. SAMP não é porque é filtro, que é limpo. Não, ali está tudo quanto é sujeira que existe. Sim. E hoje a gente tem vários aceleradores biológicos que vai te ajudar a você fazer essa restart na tua biologia. Sim. Muito rápido. Né? Então, assim, é besteira hoje, eu acho, hoje, no tanto de produto que a gente tem, e bons, eu acho besteira hoje o cara se importar tanto, né, tanto com a sua biologia, né, dependendo da situação que está acontecendo no teu sistema. Né? Não estou falando que não é para tomar, não é para ter cuidado, é para ter cuidado. Mas a gente tem esses benefícios hoje para poder ajudar a gente a startar um aquário, até com peixe. Se o cara não tiver preguiça, o cara vai lá, faz TPA todo dia e vai criar a biologia no aquário dele. Sim. Que é o que a gente faz. A gente não tem biologia. Criador não tem biologia. A gente joga água e põe água todo dia nova. Mas vocês trocam água todos os dias e quase 100%, né? 90%. Justamente. Nós aqui em Portugal, do robista. Sim. Nós aqui em Portugal, neste momento, temos um criador que é muito bom neste momento, que é o Gabriel Gonçalves, que está a criar discos do Piovarsky, em Portugal. Ele importa casais ou discos mais pequenos, faz crescer e depois cria ele cá Piovarskys. E ele é TPAs de 100%. 100%. Semanais. Eu falo que é 90, Fábio. Sim, porque o peixe também não fica completamente fora, né? Assim, justamente. Eu não gosto de ver peixe rastando no chão. Sim. E assim, como eu tenho esse problema de água, eu tenho que ser muito melindroso na minha volta. Porque ainda eu não tenho aquele equipamento para me falar assim, Diego, sua água está extremamente perfeita. Então, tem que voltar devagar e começar a observar. Opa, tá legal? Então, aí eu acelero a volta. É mais ou menos assim. Ok. Tá? Olha, e a gente falar um pouco sobre o hexamita? O que é que nos tens a dizer, então, sobre isso? Isso. O hexamita está muito relacionado à alimentação, né? Da falta de sais minerais no organismo do peixe. Muito. Exato. Aliás, todas as nossas doenças estão relacionadas a isso, né? Então, assim, hoje eu falo muito em grupo, fazer uma mineração na tua água, minerar tua água, saber o que tem na tua água. É interessante isso. A gente saber o que é a nossa água, para evitar esse tipo de coisa. Boa alimentação. Que tipo de teste é que tu fazes para saber quais são os minerais que tem ou se tem muito ou um pouco a mineração? Porque eu aqui, basicamente, o que eu posso ver da minha experiência, que não é muita, não é? Eu tenho discos já há 6 anos, 7 anos, e como hobbyista apenas,
o que eu faço é a medição dos TDS, mas E, consigo ver se tem muito ou pouco, não é isso? Pode ser mineral de sal. O TDS a gente não consegue tanto ter uma certeza, né, absoluta, mas já é um indicativo. Aí tem teste de GH, tem teste de KH. Sim, ok. E o KH é mais voltado para a dureza de água, mas mostra um pouco o que está acontecendo no teu sistema. O correto é um GH, né? A gente Sim, vai GH, trabalhando com GH. Então, assim, o peixe faz osmose de minerais, então a gente tem que ter uma X quantidade de minerais na água, né? E não pode se tornar uma água dura e também não pode se tornar uma água extremamente rica, mesmo que ela seja rica em minerais, que é difícil isso não alterar aqui o KH. E porque vai começar a subir o TDS, principalmente para quem tem selvagem, tem que manter um pouco esse TDS mais embaixo, porque híbrido está acostumado num TDS bem mais alto, selvagem está vindo da natureza, né? Então é um negócio mais embaixo. A que nível de TDS já estás a falar? Enquanto 100 e tal? Ou... Hoje eu trabalho na estufa, né, em casais, entre 50 a 70, chega até 150, tá? Nos casais. E no aquário principal, aí, esse atrás de ti? No meu aquário principal está entre 350, tá? Eu não gosto muito de passar disso, porque eu tô com selvagem aqui, tá? Não é porque não Disseste posso... 350, certo? 350. Certo, faz. Nessa margem, vamos supor assim, se a gente for falar em selvagem, eu acho que interessante é entre 100 a 250, 300, não 250, mais que isso. Sim. Tá? Não mais que isso, porque eles vêm de uma água muito mole. Eles buscam minerais de alguma forma que eu gostaria de estar lá para ver, buscar o que eles comem, de que forma que eles comem. É bom, né? Então, assim, a nossa suplementação mineral se dá muito mais por alimento, né, do que por água. A água é uma parte para poder fazer a osmose mineral dentro do peixe. O peixe absorve uma parte via osmose e outra parte via alimentação. Tu utilizas sal... Diz-me uma coisa, Diego, desculpa estar a te interromper. Tu utilizas sal de cozinha para a mineralização do teu aquário ou utilizas sal próprio de minerais? Não, uso sal de cozinha, tá? Uso um sal bovino, um sal para boi, tá? Eu tenho 2 tipos de sais, com iodo e sem iodo, tá? O iodo, o com iodo pode usar para qualquer um. O sem iodo é para mim fazer um trabalho num peixe que está inchado. Por exemplo, o peixe começou a inchar demais. E aí eu vou fazer um tratamento com sal, tirando o iodo, porque o iodo faz reter líquido, tá? Então aí eu tiro o iodo para poder fazer esse peixe voltar. Então, assim, antes, né, da gente... aí que está o detalhe, tá vendo? Antes, a gente está vendo um peixe extremamente robusto, 2 dedos de largura, e se você está vendo que ele está muito inchado. As guelas dele estão até para dentro, assim, e as escamas oriçadas. O cara vai lá, pega o peixe, metronidazol. Não sabe nem o que o peixe tem. Sim. Então, assim, como eu vim de uma cultura muito sal. Antigamente não tinha medicamento, era sal. Então, eu aprendi a fazer um tratamento preventivo, né? Antes da gente saber, quando eu não sabia identificar um peixe, sal. Mas não é uma salinização. Vamos supor, você vai fazer um tratamento de sal, não é uma colherzinha de sal. Você vai salinizando o teu aquário lentamente, 5, 6 dias. Depois você dessaliniza isso lentamente. Estamos a falar até quantas gramas por litro? Até 5? Ou mais? Ô, Fábio, eu gosto de fazer 2 gramas por litro quando eu começo a fazer essa salinização, tá? Ok. Então aí hoje eu entro, vamos supor, tenho 50 litros, eu vou entrar com 100 gramas de sal. Puf. Okay. Tá? Amanhã eu faço uma pequena TPA só de sifonagem de sujeira. E acrescento. Mais 100 gramas de sal. Amanhã mais 100 gramas de sal. Amanhã mais 100 gramas de sal. Depois lembrando, pessoal, depois vai abaixando lentamente. 10% de água, 10% de água nova, 10% de água, 10% de água, até dessalinizar esse aquário. Nunca de uma vez e nunca tirar de uma vez. O peixe da choque osmótico vai virar de ponta cabeça. Claro. E aí, Fábio, você falou de usar o sal, né? Então, aqui minha água, para você ter uma base, ela chega num TDS entre 20 a 45.
não passa disso. Então, automaticamente, tá, eu elevo essa não para os casais, tá? Para os filhotes, para as crias, para o meu aquário principal, eu elevo um pouco usando sal de cozinha, tá? Um sal grosso, um sal de boi, um sal bovino, né? Que é um pouco mais limpo, que a gente fala, né? Um pouco mais bruto, sem refino, vamos falar assim, né? Ok. Sem processo. Então, eu costumo usar esse tipo de sal para poder dar uma aumentadinha no TDS e aí, significativamente, eu uso sais minerais na reposição dessa água, tá? Eu tenho uma composição minha e aí eu uso isso já está na minha água, tá? Isso na hora que eu vou já voltar a água, já está lá dentro, já adiciono sais minerais, já adiciono sal para voltar já com a salinidade que eu quero, tá? Sim. E assim eu evito a hexamita, Sim. tá? Faz uma prevenção. Olha, Diego, Prevenção. vamos avançar um pouco, até porque, Vamos. como sabes, os nossos já conversa agora são mais curtos, já Sim. propositadamente. Olha, diz-me uma coisa, ainda falando de doenças, se tivesse de me dar um top 2, top 3 de quais as doenças mais letais, as que matam mais discos, quais é que dirias? Odinose, coxia, constipação e bexiga natatória. Ok, falámos delas todas. Gabriel, desculpa. Diego, qual o protocolo que tens de desparasitação dos teus de peixe? Acho que a gente foi falar, conforme Foi falando. a gente falou um pouco, mas conforme vai crescendo os meus peixes, cada semana é um protocolo, cada mês é uma coisa, cada crescimento é um jeito. Aí, quando chega com 4 meses, 5 meses, o peixe está limpo. Tá? Eu vou trabalhando dessa forma. Mas isso antes, eu trabalho no meu casal. O casal tem que estar extremamente limpo para mim ter o maior sucesso na criação e menos perca, né? Menos problema com perca. Quanto mais meu casal estiver limpo, mais sucesso eu tenho na minha criação. Menos eu gasto com medicamento, com isso, com aquilo. Aí é mais, bem dizer, mais a base de alimentação para engorda. Ok, deixa-me juntar esta pergunta à outra, que é como é que funciona o teu protocolo sanitário em casais, nos filhotes e em peixe para venda? Os utensílios, sim, as divisões são separadas por estágios? Sim. Explica-nos um pouco isso. Todos os meus aquários aqui são individuais, todos os meus aquários têm sua mangueira, sua esponja, sua redinha, tudo separado, todo dia, toda hora, sifonando, casal, filhote, limpeza extremamente. Começou a sujar aquário, limpo o aquário, sifono, troco água 100% para tirar essa sujeira, até de casal. Chega no final de semana, todas as minhas mangueiras, minhas esponjas, minhas peneirinhas são todas numeradas conforme seu aquário. Acho que aqui dá até para ver, ó. Então, um númerozinho aqui. E aí, o que acontece? Minhas mangueiras, tudo é numerado. Chega o final de semana, na sexta-feira eu ponho tudo dentro de um tanque e cloro, mando cloro e deixo lá, batendo. Aí limpo. Como é que retiras o cloro depois? Utilizas o condicionador, por exemplo? O Prime, faz-te conta? Como eu deixo de um dia para o outro, no outro dia eu penduro tudo e deixo secar, sai o cloro. Evapora, sim. Okay. Evapora. Isso é injusto. Ok. Tá? Diego, fala-nos um pouco da alimentação, outra vez, não é? O que é que tu achas sobre a papa? Vocês aí chamam patê, né? Patê. Devemos dar aos discos quando eles são mais juvenis e menos aos adultos, ou seja, assim que um disco começa a chegar a juvenil, um juvenil já semi-adulto, devemos apostar mais em granulado, na tua opinião? Sim, eu acho que não deve sair do granulado nunca. Eu acho que o peixe chegou à fase adulta, ele não vai mais crescer porque você está alimentando muito bem ele. Né? Ele vai começar a crescer. Olha, levei um banho aqui. Vai começar a crescer conforme a natureza do peixe. Então, ele vai dar um boom, depois ele vai crescer mais um pouco, depois vai crescer mais um pouco. Então, essa alimentação forçada que a gente promove não vai fazer com que o peixe cresça mais ou cresça menos. Tá? Não vai fazer isso. Então, vai ter sua hora, seu tempo, né, certo para isso acontecer. Também depende muito dos habitantes do aquário, hierarquia e tal. Se você põe um peixe menor, vai demorar um pouco mais por causa da hierarquia, dentro do sistema.
mas não deixa de crescer. Com que idade Então, ou com que tamanho é que tu começas a introduzir o granulado? Com 4 meses de vida que eu já começo a introduzir e já vou cortando o patê. Os Tá? 4 Porque é meses um de vida, trâmite... os 4 meses de vida equivale a quantos centímetros, mais ou menos? Mais ou menos 7, 8 centímetros o meu aqui. Okay. Tá? E aí, o que acontece? Eu começo a tirar o patê e começo a entrar com grãos. Okay. Né? E aí, daí para frente, aí eu vou tirando patê, para sair daqui comendo grãos. E aí eu vou fazendo misturas, né, de vários tipos de rações para ele poder chegar no cliente ou chegar na loja e estar comendo todo tipo de ração. Tá? Não tem esse problema. Qual ração você está dando aí para mim dar aqui? Né? Uma outra coisa que é interessante, Fábio, eu não sei se muita gente faz, e eu fiz por muito tempo, e eu vi uma coisa, um ponto muito negativo nisso, já que a gente está falando em alimentação. Sim. O pessoal pega e faz um mix de ração, pega um pouco disso, põe num pote, chacoalha e todo dia dá isso para os peixes. Eu não gosto de fazer assim, por observação, eu não sei se você já viu ou alguém já deve ter se deparado com isso, que toda vez que a gente entra com uma alimentação diferente do que a gente dá, o peixe começa a pegar aquilo. Você já reparou que existe uma troca de tubo do peixe? O peixe limpa, o peixe solta um tubo transparente ou até com fezes, e por um dia, 2 dias, e aí começa a vir as fezes normais. O que seria isso? Ele está trocando o seu gastrointestinal, que está acostumado com um tipo de ração, e está começando a absorver os nutrientes de outra ração ou de outro alimento. Então, isso faz com que evita a hexamita. Okay. Porque todo ser humano, todo ser vivo, acostuma com o que está comendo. Aí o organismo para de absorver esse tipo de vitamina. Então, pode ser uma ração extremamente boa, né, uma ração bem mineralizada, que se você só dá ela, o peixe vai parar de absorver aquilo. Aí então, é onde começa a trazer doença. O que tu estás a querer dizer é que recomendas uma alimentação mais variada, mas não misturada, é isso? Não misturada. O que eu costumava fazer? Depois eu fiz um trabalho nisso com os anos, foi passando os anos, e o que eu faço? Toda semana eu entro com um alimento diferente. Né? Eu entro com um grão diferente. Okay. Então aí eles começam a fazer essa troca de tubo. Você vê que toda vez que você vai entrar com esse alimento diferente, ele vai fazer essa troca de tubo. Muitas das pessoas vão olhar e falar assim, nossa, meu peixe está com verme, meu peixe está com flagelado, meu peixe está com isso. Existe esse conhecimento, sim, também. Então não é assim, gente. Nós aqui chamamos a limpeza intestinal. Justamente. O peixe automaticamente faz essa limpeza intestinal. Não precisa a gente entrar com nenhum tipo de produto para fazer isso. Diz uma coisa, qual é a variedade de granulados que dás? 2, 3? De diferentes? 3 diferentes, tá? Ok. Que é o que eu consigo achar. É tropical, tropical, sim, Cera. E tetra, não? Tetra no Brasil. Tetra. E eu estou fazendo um teste de uma ração de um fabricante de uma piscicultura. A gente está fazendo um trabalho junto. Okay. E eu estou tentando ver se a gente elabora uma ração para crescimento. Okay. Tá? Então, eu estou trabalhando com essa ração hoje, que é o carro-chefe deles, mas em outro segmento. Estou fazendo um teste para ver se eu vejo uma situação de melhora em crescimento, tá? Filhote, crescimento. Okay. Porque patê suja muito, é foda. E fazer patê é mais trabalho ainda. É mais trabalho ainda. Olha, então, faz uns 4 meses que eu estou trabalhando com essa ração, tá? Então, na realidade, eu estou usando muito menos patê e estou usando um pouco mais dessa ração para poder experimentar. Ver quais é que são os resultados. Olha, vamos entrar agora aqui noutros temas para terminarmos quase a nossa entrevista. Para ti, qual é que é o maior erro dos hobbyistas? Aliás, qual é que é o maior erro que os hobbyistas cometem quando começam a ter discos? Primeira coisa, se você estiver num grupo e tiver algum problema de peixe, porque até o hobbyista entender que tem que fazer uma quarentena, ele já está com disco no peixe dele, né? Já começou, um monte de mistura de peixe. Disco é disco.
Não é porque na Amazônia é gigante, gente. Cada um está no seu quadrado. Não está dentro de um cubo. Lá tem troca de água constante. No cubo é a gente que tem que trocar. Nunca deixar de fazer uma TPA. TPA é essencial, né? Então, assim, os maiores erros que eu acho é ter preguiça, não ter tempo, fazer correndo, não entender de água. Eu acho que é essencial a pessoa que vai para o hobby, porque a gente está vendo muito iniciante que já está começando no disco e já nem passou por outro tipo de aquarismo. Entender um pouco como é que é a água, o que é a sua água da tua casa, né? Da onde você vai trazer essa água para o seu sistema, e paciência, dedicação, não fazer nada correndo. Isso aqui é a natureza, e é um peixe que não gosta que faz nada correndo. Tem que entender isso. Oscilação de temperatura, evitar. Levanta de madrugada, gente. Vai olhar a temperatura do aquário, que é a parte mais fria. Janela aberta. Quem mora em apartamento tem muito problema disso, né? Porque deixa a janela aberta, o ar frio entra, bate no aquário, gela muito rápido. Ah, eu tenho coel, eu tenho controlador, tá certo? Não, não é o controlador que vai te falar se está correto ou não a temperatura. Eu tenho que ser o termômetro que vai dizer. Justamente, né? Então, fazer quarentena. Aprender a fazer uma quarentena. Aprender um protocolo de quarentena. Não entrar com medicamento rápido demais. Receber o peixe, ver o que está acontecendo, entender. E observar, Fábio. Esse disco é o peixe que eu tive na minha vida que mais ensina o robista. Sim. Ele fala para o robista o que está acontecendo com ele. Então, basta o robista parar e olhar, observar. Perde umas horas no aquário. Não é 15 minutos, não é 10 minutos. Não tem tempo? Hoje a gente tem isso aqui. Ó. Põe para filmar. Pois. E vai ver o que acontece quando você não está na frente do aquário. Você vai descobrir quem que manda, quem que não manda, quem que apanha, quem que está comendo bem, quem que não está comendo. Observa o aquário de longe, nunca de perto. Sim. De principalmente deixar os discos não te ver para você observar esse comportamento. Que aí a pessoa vai começar a entender como que é o mundo do disco. E não misturar peixe, de forma alguma. Pode ser, o Diego tem lá um Alton junto com o disco, mas eu acabei de falar, o Alton estava aqui, começou a bater no disco, começou a dar bosta. Né? Então, mas esse peixinho é pacífico. Esse peixinho é pacífico nos teus olhos. No mundo da água não é pacífico. Né? Eu acho que é essa a recomendação. Eu queria só acrescentar que, e tenho apanhado muitas pessoas novas, né, que me vêm questionar no grupo, querem começar logo nos discos, e penso que e podem começar logo nos discos. A grande questão aqui é, eu, por exemplo, comecei com o típico, né, com os guppies, com as mollies, com os espadas, né, e aí é que também fui aprendendo, mas tenho apanhado alguns casos de algumas pessoas que não sabem o que é que se quer, o que é o ciclo do azoto, né, o ciclo do nitrogênio, né, e acabam por nem sabem o que é isso, mas já querem pôr um disco dentro da água. Mas eu montei o aquário ontem, posso pôr o disco? Já quero pôr um disco, né? Pode até pôr um disco, mas o cara tem que saber o que está fazendo, né? É o que eu estou a dizer. Poder pode. Agora tem que ir controlar os parâmetros da água, como é que eles estão. E se calhar no dia a seguir vai ter que fazer logo TPA, porque não vai haver bactérias suficientes a trabalhar. Suficiente para manter aquilo ali funcionando. É o que eu falo para todo. E esse é o recado que eu queria deixar também para toda a gente. Né? Porque eu acho que a pessoa que entrar no disco não tem problema nenhum de entrar no disco. Se ele pegou uma cultura, um grupo idôneo, uma pessoa legal para poder falar e ele ter a paciência de tentar entender tudo isso, porque é o que eu falei, se o cara não entender o que é um ciclo do nitrogênio e ele começar a pôr peixe lá dentro, ele só vai ter problema. Né? E uma outra coisa que quem está começando no disco e não tem nem noção do aquarismo é comprar qualquer peixe, né? Comprar qualquer disco. Gente, olha formato, analisa a guela, se está abrindo, se uma fecha, se está ofegante, se está comendo. Redondo, peixe redondo, né? Peixe bicudo. Tamanho do olho.
Tamanho do olho diz tudo no peixe. Se aquele peixe é refúgio, se aquele peixe não desenvolveu, se aquele peixe... O olho tem que ser conforme o tamanho do corpo do peixe. Peixe de olho grande, corpo pequeno, esse peixe só vai te trazer problema. Sai fora. Sabes que um dos objetivos do Discos World, tanto o grupo de Facebook como estes vídeos que a gente faz, são exatamente para isso. Porque é normal que o hobbyista que nunca teve um disco ser enganado. Porque eu considero que as pessoas são enganadas. Não vou falar em lojas, nem vou falar em nomes, mas lembro-me de um caso muito há pouco tempo, de uma senhora que começou em discos, mas começou com um disco deste tamanho, uma autêntica seta, um olho quase o tamanho do peixe, e todo ferrugento. E eu perguntei, ok, esse peixe tem direito a viver como todos os outros. E ela podia ter aquele peixe. Mas depois eu perguntei-lhe, quanto é que pagou por esse peixe? E ela disse-me 60 euros. Eu, espera aí, 60 euros já é um peixe assim. Justamente. Saudável, né? E saudável. Atenção, hoje em dia estes vídeos, estes grupos servem exatamente para ajudar estas pessoas que estão a iniciar, mais as pessoas que estão a iniciar do que as próprias pessoas que já têm muitos anos disto. Apesar de que toda a gente aprende, toda a gente, mas estas pessoas que estão a querer entrar, que se virem estes vídeos, se seguirem estes grupos de Facebook, seja o Discos World, seja outro grupo qualquer, vão aprender o que é um bom disco. E até podem perguntar quanto é que custa um bom disco. Não é de dar, não sei se tu tens bem noção, né? Aqui neste momento o euro está 6 vezes mais do que aí, não é? Pronto, 6 vezes e meia até. 60 euros é muito dinheiro. Muito dinheiro. Não dá para comprar. Mais ou menos vai dar quase uns R$1.000 um peixe. Quase, nós aqui não, com 60 euros não compramos um disco de topo, mas já compramos um bom disco. Um bom disco. Justamente. Por isso há que saber o que é que se comprar e principalmente aonde comprar. Isso é que é importante. Justamente. Olha, Diego, vamos aqui às últimas 2 perguntas. E esta é uma típica que eu faço a todos os brasileiros, que é, tu decidiste criar discos. E discos de cativeiro, né? os tais híbridos, que há quem lhes chame híbridos. Em vez de apostares nos selvagens, que são aí do Brasil, né? São do Brasil, de vários outros países da Amazónia, mas a Amazónia a grande parte é do Brasil. O porquê de não apostar nos selvagens e já agora, como é que vejo o mercado dos discos selvagens no Brasil? Ô, Fábio, eu vou te ser sincero, né? Eu, até um tempo atrás, uns 4 anos, 3 anos atrás, nem eu tinha selvagem. Tá? Okay. Eu era contra os selvagens no Brasil. Por quê? Porque a gente não conhece a captura, não conhece quem faz, e era um mercado muito fechado no Brasil, sabe? O que aparecia para a gente era Haeckel e refúgio, o peixe estava já o pó da rabiola. Então, vou te falar assim, eu cheguei a conhecer, cheguei a ter? Sim, por isso que eu tinha esse pensamento, tá? Por quê? Porque eu cheguei a comprar alguns peixes selvagens há anos atrás, né, por 2 vezes, e não consegui levar o peixe para frente. Por N motivos. Também eu era um pouco mais... não sou que nem hoje, eu não tinha a base de conhecimento que eu tenho hoje, mas eu me lembro muito bem que naquela época o peixe já chegou de uma forma que hoje, pelo conhecimento que eu tenho, o peixe não iria para frente, de forma alguma, ainda mais se tratando de um selvagem. E aí, esse mercado era muito fechado, esse mercado é muito valorizado aí fora, né? Não aqui dentro. Então, não tinha, mesmo se a gente conseguisse algum contato ou algum distribuidor, algum vendedor, a gente não tinha como comprar esse peixe. Eles não vendiam para a gente. Era um mercado muito interno. O que parava aqui era tranqueira. Ainda, tá? Ainda continua assim, tá? Mas temos pessoas que estão trazendo isso. Então, de 3 anos para cá, Fábio, eu conheci um selvagem diferente. Eu conheci um peixe diferente. Conheci um peixe que eu comecei a valorizar. E aí eu fiz questão de ter esse peixe para poder aprender com esse peixe. Que não é nada, mas nada parecido com híbrido. Tá? Vamos dizer assim, comportamento,
né? O que come depois que a gente tira da natureza. É bem dizer a mesma coisa. Mas para a gente que é criador e está acostumado a mais ou menos bater o olho num peixe e falar assim, esse é macho ou esse é fêmea, mais ou menos, tá? Porque na certeza, não é na fácil. hora que acontece, esse peixe, que nem agora, eu estava postando aqui no Selvagem, crente que ele era um macho, e o bicho é desse tamanho e é uma fêmea. Falei, porra, um outro mundo, outra história. E além de tudo, né, ele é um peixe que nunca viu ambiente, esse ambiente que a gente está. Nunca viu, ele está dentro do rio. Então é um peixe que a gente tem que ter muito mais paciência, muito mais cautela em fazer procedimento nesse peixe. Né? Eu recomendo quando chega um peixe selvagem, a primeira coisa que você tem que fazer nesse peixe é fazer ele comer. Depois mexer com outras coisas. Pegar sempre um selvagem, de preferência o recém-capturado ou de pessoas que estão fazendo um bom trabalho no Brasil, que tem agora no Brasil, né? Que dou total apoio em fazer esse trabalho, em trazer o nosso peixe para dentro do Brasil. Agora, um erro muito grande, Fábio, é que agora a gente está conseguindo ter alguns exemplares, né, de padrão, ainda não chega a ser a excelência do mercado. Porque a excelência vai toda para fora, né? Que vai tudo para fora. Mas o Gabriel está fazendo um serviço muito legal, está conseguindo trazer uns peixes que poucas ou quase nenhuma pessoa tem acesso. Gabriel, só quem gosta de Gabriel selvagem Bassi? mesmo. Só quem gosta de selvagem mesmo, né? Porque temos muitas pessoas aqui no Brasil que têm muito aquário de selvagem, desde anos, mas foi pessoas que pegaram esses peixes, conseguiram levar e hoje são apaixonados. E hoje o mercado tá fazendo um trabalho bonito, nosso amigo. E aí, o que acontece? Tá vindo alguns peixes de excelência. Não é um peixe como vai para lá, por que que não é? É aí que está o detalhe. Esses dias, Fábio, eu estava filmando um peixe, um robista virou e falou assim, pô, Diego, que peixe lindo, que peixe sensacional, perfeito esse peixe. Você vende? Eu falei, vendo. Quanto? Sabe, a pergunta que eu fiz para ele foi assim, quanto que você está disposto a pagar nesse peixe selvagem? O problema, Fábio, o problema é esse. O cara não quer pagar. Claro. No Brasil... Aí ele veio falar um valor, eu falei, amigo, eu paguei mais do que isso. Paguei mais. Eu acho que o grande problema também foi esse. Ao início, e eu tive a conversas com o Hudson, por exemplo, que é um grande importador do brasileiro, e ele falou sobre isso também, porque ao início ninguém deu valor ao disco selvagem. E então eles foram procurar o estrangeiro. A realidade é esta. Se eu tiver uma Ásia que me dá uma fortuna por um disco, eu não vou vender ao meu vizinho do lado que me dá 2 tostões. Justamente. Porque sou amigo dele. Aqui não há amigos, né? Uma coisa é um amigo, mesmo amigo, outra coisa é um cliente. Mas o meu cliente brasileiro dá-me 100 reais, vá. Estou a dizer um valor à toa. O outro dá-me 1000 reais. Então, eu vou vender ao outro. Não vai, lógico. Mas um pouco disso, Fábio, creio eu que veio também dos próprios captura, né? Dos próprios revendedores, né? Sim. Eles nunca, como lá fora, davam mais. Na realidade, o nosso mundo de disco hoje está um pouco maior, mas eram pequenos, até mesmo eu quando eu fui começar com isso, né, lá com meus 17 para 18 anos, era difícil você achar até o híbrido. Sim. Era muito difícil. E sempre custou horrores, nunca custou barato. Sim, o disco não é um peixe barato em nenhuma parte do mundo. Porque aí a gente nunca teve peixe selvagem para a gente procurar no Brasil. Sempre era de fora. Né? Sempre era aí. No início, quando começámos com estas entrevistas com os brasileiros, né, cheguei a ver os valores e converter e não acho o peixe barato para a realidade brasileira. O disco não é para qualquer pessoa. Já é para uma classe média a começar alta. Foi uma das coisas que eu me enderecei na criação. Como eu era
um menino que não tinha condições financeiras para comprar peixe de alto padrão, e quando eu conseguia comprar, eu tentava reproduzir. Exatamente. Entendeu? Excelente. E Diego, assim foi. vamos só à última perguntinha para terminarmos. Como é que está neste momento, eu pergunto isto a todos, o mercado de discos no Brasil? E já agora, tu és um vendedor, onde é que podemos encontrar os teus discos? Tu vendes para particulares, hobbyistas, ou vendes para lojas? O Fábio, hoje, como eu não consigo vender peixes grandes, né? Eu não consigo deixar crescer um peixe para ficar do tamanho baby ou adulto, já com cor, né? Eu vendo mais para lojista, para pessoas que conseguem engordar isso fora, né? Então, esse é o meu público. Mas tem uma clientela, tá? Que eu tenho alguns peixes que eu vou separando, porque essa clientela já é de mercado antigo e tal, e eu acabo disponibilizando para eles, tá? Eu até deixo crescer aqui e tal, até para mim ver, porque é difícil eu ver um peixe meu, Fábio. Quando eu vejo um peixe meu de uma pessoa, você tem uma base, minha produção e meus casais é só eu que tenho do jeito que eu faço. Então, assim, eu bato o olho no aquário, pode estar lá do outro lado do mundo, que se o peixe for meu, eu vou falar, esse peixe é meu. Isso é muito conhecimento. Você entendeu? Esse peixe é meu. Então, assim, esses dias veio um cliente, um cliente não, um hobbyista, me perguntando não sei o que, me mostrou o aquário dele. Eu virei e falei assim, onde você comprou esse peixe? E estava desovando, ele queria saber justamente como é que criava. Eu falei, onde você compra esse peixe? Ah, comprei de um cara assim, assim, sensado. Falei, esse peixe saiu daqui. Só eu tenho esse peixe. Ninguém mais. E eu perdi a fêmea desse peixe. E os caras estavam com a fêmea lá. Com uma fêmea. E não quer me vender. Para mim continuar, né? Não quer me vender. Olha, Diego. E o mercado deu uma leve desacelerada, né? O Covid, não? O mercado do Covid. Né? Parou tudo, né? Como é que está o desemprego neste momento no Brasil? Aumentou muito? Muito, aumentou muito. Aumentou. Tá triste, né? Não tá assim tão, mas muitos amigos perderam. Teve amigo que perdeu a vida, se suicidou, sabe? Não tá legal. Como é que está a vacinação? Já tens as 2 vacinas? Aqui está em 30% do país vacinado totalmente nas 2 vacinas. Eu tomei uma única, eu tomei aquela de dose. Né? Ok. Mas está 30%. E na primeira dose está 70%. E eles já estão querendo abrir o país. Tá? Eles já estão querendo reganhar. E eu acho ainda que... É muito cedo. Já que está fudido mesmo, ainda está muito cedo. Acho que é muito cedo. Pois. Nós aqui em Portugal estamos com 70% da população já vacinada. Também somos muito poucos, né, ao pé de vocês. mas pronto, estamos a conseguir 70% vacinada com as 2 vacinas já. Mas já se fala de uma terceira agora. Agora tá falando, eu acho que isso aí vai passar a ser anual, Fábio. Porque sim, também acho que sim. O Covid veio para ficar. Eu chego até a arrepiar. Hoje, antigamente tinha medo de bomba, guerra, isso, aquilo. Hoje meu maior medo é arma biológica. Está acontecendo muito rápido e fácil. Já tivemos antraz por aí, já tivemos ebola, hepatite, isso é tudo vírus, né? E olha essa aí, o tanto de sofrimento que trouxe para a gente. Esta uma humanidade. Da nossa geração, né? Da nossa geração, é sem dúvida aquela que veio destruir completamente quase tudo. Justamente. As pessoas ainda não têm bem a noção, porque ainda se vai mantendo alguns empregos e o boom financeiro ainda não se deu, mas vai se dar. O desemprego vai apertar. É igual eu aqui, Fábio. Eu vou te falar, eu parei metade da estufa, porque é muito gasto, é muito dinheiro, e sem entrar, né? E sem você vender. Claro. Porque eu só vendo porque estão vendendo. Se não estiver vendendo, eu também não consigo vender. Claro. Então, esse foi o maior problema aí. Esse ano foi muito cruel. Esse ano eu me abalei, porque é muito gasto, né, Fábio? Claro. Vamos esperar por dias melhores. Olha, Diego, quero-te agradecer imenso esta entrevista. Vou confessar uma coisa que nunca disse a ninguém, apesar de ter outros de topo, até comentei contigo qual é que era um dos meus à conversa favoritos, mas fiquei muito contente com a tua entrevista, foi muito pormenorizada, falaste-nos de doenças ao pormenor e era isto que era o objetivo desta entrevista. Excelente, muito obrigado por teres aceito
e espero também que ajudar a divulgar o teu trabalho e tudo isso. Fábio, eu que agradeço imensamente. Eu quero deixar uma deixa daquela bactéria. Sim. Depois eu vou fazer, depois a gente vai fazer, eu vou fazer um resumão para você me mandar alguma coisa lançar no ar, Ok. porque é interessante, porque só aconteceu aqui no Brasil. Começou aqui em casa e aí o Brasil inteiro teve. E eu não tinha nem estufa aqui em casa nessa época. Ok. Então, é uma bactéria que se lembra muito um buraco na cabeça, mas isso já vai estar evoluído e não é um buraco na cabeça, é uma infecção. É uma bactéria que se aloja na região do osso do peixe, como se fosse uma sinusite, Ok. uma inflamação. E aí se dá de infeccionar a região do cérebro e o osso, começa a sair um pus, tipo um pigatinho dos orifícios do peixe, Sim. e é onde que a pessoa fala que é um buraco na cabeça. Não é buraco na cabeça. Mandamos fazer um estudo, perdi 18 discos assim, mandamos para fazer peixe, para fazer laboratório em peixe. É uma bactéria de humano, é uma bactéria que é difícil de matar, uma bactéria muito silenciosa, tem animal também, e o laboratório me trouxe uma indignada, até eles ficaram indignados de como isso estava acontecendo de norte a sul do Brasil e não é uma doença de peixe. Sim. E aí depois a gente fala entre a gente, Sim. e aí eu te passo, que seria interessante, eu tenho imagem, isso, seria interessante se a gente tivesse isso em outros lugares do país, se a gente tivesse um respaldo dessa doença, seria muito interessante. Ok. Vai, Diego, muito obrigado mais uma vez, grande abraço e até a próxima. Obrigado por terem assistido a mais esta conversa do nosso canal de YouTube Discos World. Espero que tenham gostado. Partilhem o vídeo o máximo possível para que mais pessoas possam assistir ao mesmo. Adicionem o nosso grupo de Facebook Discos World e qualquer dúvida, já sabem, podem entrar em contato tanto pelo Facebook como pelo canal de YouTube. Grande abraço a todos, boa noite e boa aquarofilia.